Bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada para vocês. Que bom que vocês estão aqui estudando, é, assistindo essa aula, porque eu tenho certeza que você que está se preparando para o vestibular, para os Enems, vai entender esse conteúdo perfeitamente. Até porque falar da sociedade brasileira é falar daquela competência um, né? Falar da história da escravidão no Brasil, da importância dessas pessoas que vieram para cá servindo como mão de obra, é entender o que é essa competência um do Enem, né? Que também serve para os vestibulares e para as demais provas, passe também, todos vocês irão fazer. Bom, vamos lá. Então, sem muitas delongas, valeu, obrigado por assistirem mais esse vídeo aí. Eu sei que é um momento meio delicado, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Mas vamos lá, vamos com força que o resultado vem e vai ser positivo. Vamos falar de escravidão. O que é essa escravidão? E por que é que nós falamos tanto de escravidão? Como eu já disse para vocês, nós estamos nos referindo à competência 1 do Enem, que é a formação da sociedade brasileira e a complexidade que isso tem envolvendo vários personagens, vários fatores, várias situações e, consequentemente, vários desdobramentos disso tudo, certo? Bom, escravidão. Surgiu a escravidão do nada, Bruno? Como é que isso vem à tona nesse momento? A gente fala de escravidão, de repente a gente estava falando de Brasil, mas como esses escravos vieram? Primeiro vamos lembrar aqui que a escravidão ela é uma instituição que atingiu seu ápice na Europa Ocidental, evidente, a partir das conquistas do Império Romano, onde esses povos conquistados acabaram se tornando escravos, né? E durante os 1000 anos de Idade Média, os chamados 1000 anos de Idade Média, nós tivemos uma relação de trabalho que era fundamentada na servidão, né? Então, a maioria, grande parte da mão de obra, ela era conquistada através das relações serviço, onde o suzerano e o vassalo, eles tinham uma relação de cumplicidade e ambos tinham benefícios e compromissos e obrigações. Porém, essa escravidão nunca deixou de existir na Europa, tá? É importante que você saiba que em parcelas bem pequenas, mas nunca ausentes, né, desse período, nós tivemos escravidão, sim, tá? E como é que essa escravidão volta à tona? A partir das conquistas ultramarinas de Portugal, quando Portugal se tornou a maior potência mundial, de acordo com Charles Boxer naquele livro fantástico, Império Marítimo Português, perdão. Nós temos Portugal, um país pequeno, mas que dominava a navegação e acabou conquistando colônias na África, na Ásia e posteriormente na América. Como é que um país pequeno com uma população tão enxuta conseguiria dominar regiões tão extensas, tão distantes e que ao mesmo tempo eram tão produtivas? Através da implementação da escravidão, utilizando o recurso do trabalho compulsório para conseguir produzir. Isso é muito importante que você saiba. Então essa escravidão, ela se manteve num período de hibernação durante muito tempo, os 1000 anos de Idade Média, e de repente, com a conquista portuguesa de boa parte do mundo, ela vem e volta à tona com força total, né? Lembrando que não é só Portugal que pratica escravidão, tá? Nós temos escravidão também na América Espanhola, em menor escala, numa escala proporcional à do Brasil, da região açucareira. No sul do atual Estados Unidos, as colônias do sul, produtoras de algodão, também se utilizavam da mão de obra escrava, tá? Então é importante lembrar que não é só Portugal, mas no nosso caso do Brasil, é importante lembrar da questão portuguesa. E olha só, é importante a gente lembrar que nesse momento de expansão de Portugal, de conquista de novos territórios, é lá nas Ilhas da Madeira, né, onde Portugal vai inicialmente começar a desenvolver essa lavoura açucareira, que ele vai utilizar o escravo africano, né, o escravo que é capturado em batalhas tribais na África e vai ser vendido como mão de obra e vai ser utilizado nessa lavoura açucareira lá na Ilha da Madeira, que Portugal vai usurpar os trabalhadores africanos e vai levá-los até a América. Esse processo, para os historiadores, é um consenso atualmente. É chamado como diáspora africana. Diáspora africana por quê? Uma reminiscência
a diáspora judaica, né, que é a expansão dos judeus pelo mundo, né, durante o século XX, mas que ao mesmo tempo vai ser associada aos africanos, porque os africanos não estavam se espalhando pelo mundo por vontade própria, né? Então esse processo chamado de diáspora africana é contra a vontade desses trabalhadores que eles foram levados e transformados e minimizados em produtos. Então é importante que você lembre que o trabalhador africano, nesse momento, ele vai ser coisificado, ele vai ser transformado em um produto, tá? Um produto que é para gerar esse sistema todo. Então, voltando ao nosso contexto de sociedade brasileira, não vamos nos esquecer do conceito de Gilberto Freire, que a nossa sociedade é patriarcal, ela é rural, ela é católica e principalmente escravista. Então é impossível você lembrar de sociedade colonial portuguesa na América e em algum momento dissociar da escravidão. Impossível. Esse é um assunto já que você tem que saber. Falou de sociedade colonial, falou de escravidão, certo? Então, nesse ponto aí, a gente tem que lembrar sempre que Portugal lançou mão da escravidão para conseguir colonizar, por exemplo, o Brasil, mas também outros locais, mas especialmente na sociedade brasileira, porque aí nós buscamos o Gilberto Freire, vamos buscar também o Sérgio Buarque de Holanda, que eu já falei em outros momentos. O homem cordial, quem é esse homem cordial? Esse português que é adaptado a todas as situações, que se molda em todas as eventualidades, que consegue tirar proveito de todas as situações. Bom, e que proveito que ele vai tirar dessa escravidão? Voltando agora ao Gilberto Freire, ele vai se associar a esse contingente que veio forçadamente nessa diáspora, né, africana, e vai mesclar elementos culturais portugueses, nativos, indígenas, africanos, vai se misturar, gerar o mestiço, né, que depois nós vamos falar sobre pardos, caboclos, mamelucos, etc. Então essa miscigenação de culturas, essa mistura onde o português e a escrava africana, o português e a índia, ou o índio e a portuguesa, em alguns casos mais raros, o escravo africano e a portuguesa escravo em casos mais raros, né? Mas isso vai acontecer de uma forma muito natural e isso vai gerar como resultado a sociedade brasileira. Então é importante que vocês saibam que esse contexto todo de escravidão promovido por Portugal como maior potência da época, ele é adquirido lá na Ilha da Madeira, tá? No momento em que Portugal precisava de mão de obra e não contava com um contingente de trabalhadores portugueses capaz de suprir essa necessidade, vai lá, pega o escravo africano, insere nesse contexto de produção e não se dissocia nunca mais. E nós vamos lembrar disso até o final do Império. Vejam bem, estamos falando de período colonial, mas esse é um conceito que atravessa os séculos e vai até o Império, beleza? Então é importante que vocês saibam isso. Para vocês terem uma noção da importância desse contexto todo, vamos lembrar aqui de um conceito bastante importante relacionado à escravidão, que é o comércio triangular. O que é o comércio triangular? É o comércio que acontece no formato de triângulo a partir dessa visão planificada que nós temos do globo terrestre, onde as metrópoles na Europa levavam o escravo, compravam o escravo e levavam para as colônias, né, em troca de produtos agrícolas para exportação produzidos nas colônias, no caso o Brasil. Isso aconteceu também lá nas colônias inglesas com o algodão. No caso do Brasil era o açúcar, tá? E o Brasil, por sua conta, por sua vez, produzia tabaco e aguardente para trocar por escravos. Então veja bem que esse comércio triangular acontece com a metrópole, Portugal, levando produtos manufaturados, vinhos, tecidos, etc., para as colônias africanas, comprava esse escravo, trocava esses produtos por escravos, levava ao Brasil, voltava carregado de açúcar e esse ciclo se completava. E também o contrário também acontecia, porque o Brasil também fazia esse comércio
com o Brasil não, os traficantes de escravos também faziam esse comércio envolvendo o Brasil quando produzia açúcar, tabaco e aguardente. Aguardente é um derivado da cana-de-açúcar. Tabaco e aguardente para trocar por escravos, tá? Importante vocês entenderem que esse processo todo ele se desenvolve e dá origem a esse termo que é o comércio triangular. Bom, temos que entender que esse comércio triangular ele era feito na África, mas não era somente um ponto da África, né? Nós temos vários momentos onde esse escravo vai ser comprado. Isso vai variar bastante de acordo com o período histórico, mas nós podemos dizer basicamente que nós tínhamos os grupos bantus, né, os escravos de origem banto, que eram capturados e comercializados em duas regiões. A oeste, que é no Oceano Atlântico, em Angola, e a leste, no Congo e em Moçambique, ali pertinho da ilha de Madagascar. Então, se você imaginar o continente africano, nós temos na região ali mais para o sul da África, perto da ilha de Madagascar, nessa mesma faixa da ilha de Madagascar, a leste, o Congo e Moçambique, e a oeste, próximo do Oceano Atlântico, Angola, tá? E também temos os escravos de origem sudanesa, que serão captados na Guiné e em Mina, tá? Importante